Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do NutriLife Software de Nutrição. Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o cadastro da antropometria de um paciente de pediatria. Primeiro passo, nós vamos buscar o paciente para que o nome e a idade dele apareçam na parte inferior do programa. Na parte inferior, então, aparecem o nome e idade do paciente. Observe aqui no módulo Paciente que quando nós fazemos o cadastro dele, nós temos que colocar a data de nascimento e o sexo do paciente. Então, quando nós colocamos esses dados, que são obrigatórios, e selecionamos o paciente para trabalhar com ele, o programa já sabe automaticamente que se trata de um paciente infantil e do sexo masculino. Ou seja, toda a classificação da antropometria e dos cálculos do cardápio serão voltados para este paciente. Vou voltar aqui para a tela inicial e vamos então iniciar a antropometria deste paciente. Eu entro aqui no módulo da antropometria e para adicionar os dados eu clico primeiro no botão N de novo e coloco os dados obrigatórios, que são o peso e a estatura. A estatura ele mostra da última avaliação, mas eu posso fazer a alteração. Ao lado, nós temos também os campos para adicionarmos as dobras cutâneas e os perímetros. Mas no caso desse paciente, que tem apenas 4 anos, eu não fiz a avaliação desses dados, então eles vão ficar em branco. Para quem trabalhar com paciente de pediatria acima de 8 anos de idade ou adolescentes, ao lado nós temos os roteiros das dobras cutâneas, que, como eu expliquei, o ponto de corte de idade mínima é de 8 anos para ferir a dobra. Por isso que para esse paciente eu não vou adicionar nenhum valor de dobra e nem os perímetros, porque não tem como verificar o percentual de gordura dele. Para verificar os roteiros das dobras cutâneas, eu clico aqui para escolher um protocolo. Conforme eu seleciono o protocolo, ele mostra qual a dobra é utilizada para o cálculo do percentual de gordura. Cada um tem a sua dobra. Então, eu terminei de inserir aqui os dados obrigatórios da minha avaliação. Eu vou clicar no botão G gravar. Os dados dele foram gravados com sucesso e eu vou entrar então nos cálculos da avaliação antropométrica desse meu paciente de pediatria. Quando nós clicamos no botão calcular, ele entra na avaliação calculada. A primeira aba são os cálculos energéticos, então todos os resultados são feitos para esse paciente do sexo masculino de 4 anos. Ele tem os valores para gasto energético das novas DRIs, tem a taxa metabólica basal do FAO-OMS e o gasto energético total do FAO-OMS, que é o TMB vezes um fator atividade. Temos também a taxa metabólica basal do Harris-Benedict para um paciente acamado, hospitalizado ou com alguma doença. E também o gasto energético total do Harris-Benedict ou para pacientes queimados. Para quem trabalhar com o protocolo do FAO-OMS, então nós vamos verificar aqui qual que é o gasto energético basal, o valor energético que é o mínimo que o paciente precisa por dia, e o VET é o valor vezes o fator atividade, é o valor total com o fator atividade. No caso deste paciente, ele joga futebol 2 vezes por semana, então eu posso alterar o gerenciamento do fator atividade. Aqui nós temos a aba de gerenciamento. Clico nesta aba, escolho o protocolo que eu gosto de trabalhar, no caso é o FAO-OMS, e ele pede para eu selecionar um fator atividade. O FAO-OMS ele tem um fator atividade leve, moderado e intenso, mas tem como nós trabalharmos com um fator manual. Então eu coloco a opção entrada manual de fator atividade. Como ele faz o futebol 2 vezes por semana, eu vou colocar aqui um valor de 1,4. Quando eu faço a confirmação do valor do fator atividade, ele retorna para a aba dos cálculos. Então, ele mostra o seguinte:
qual que é o mínimo que eu vou trabalhar para o meu paciente, o mínimo que ele precisa por dia de calorias e o máximo com o fator atividade. Então, eu posso trabalhar com esse valor mínimo e o valor máximo para esse paciente. Outro detalhe que nós temos aqui ao lado direito são os protocolos que ajudam para a diminuição do valor energético do paciente para montar o cardápio. Então, nós temos o método do percentual. Se o meu paciente estiver com sobrepeso, com obesidade e precisa perder peso, eu posso trabalhar com uma redução calórica. Ou também tem a opção para colocar um aumento calórico. Se eu colocar a redução calórica, eu coloco qual protocolo que eu gosto de trabalhar e coloco quantos % eu desejo diminuir de calorias para montar um cardápio para o meu paciente. Eu vou colocar aqui 5% e clico em calcular. Então, ele pede para eu montar um cardápio de 1.141 calorias para esse paciente para ele perder peso. Tá? Temos também o método Venta, que eu coloco quanto eu quero reduzir de quilos por mês do meu paciente, em cima do protocolo do FAWOMS. Eu posso reduzir no máximo até 4 quilos. Então, eu vou colocar aqui que eu quero reduzir 2 quilos do meu paciente neste mês. Quando eu clico em calcular, ele pede para eu reduzir esse valor de calorias no JET do paciente. Então, eu vou pegar esse valor, que é o VET do paciente, e retirar 513 calorias. Então, o valor, eu vou montar um cardápio para o paciente. E também tem a regra de bolso, que para quem tiver dúvida como fazer o trabalho, passe o mouse aqui, que ele mostra para perder peso, quantas calorias por quilo de peso eu tenho que trabalhar, ou para a manutenção de peso. Então, aqui nessa parte de cálculos energéticos, o programa oferece vários protocolos e várias formas para você trabalhar com redução ou aumento calórico antes de montar um cardápio para o paciente. Agora, no caso desse paciente de pediatria, nós vamos analisar o estado nutricional, que é feito aqui na aba de pediatria. Quando eu entro na aba de pediatria, tem aqui como eu acessar os gráficos da OMS ou acessar os gráficos da NCHS. Os gráficos da OMS, no caso desse paciente de 0 a 5 anos, nós vamos trabalhar com os gráficos da OMS de 2006. Então, eu acesso os gráficos e aqui tem peso por idade, estatura por idade, peso por estatura e IMC. Vamos verificar a classificação do peso por idade. Nós verificamos aqui que ele tem um histórico de consultas desde da data do dia 24/10/2016. Então, cada consulta, cada retorno, no caso da pediatria, ele monta o pontinho no gráfico do percentil e mostra em que percentil está cada pontinho. Então, na primeira consulta, ele estava em eutrofia. Na segunda consulta, ele perdeu peso, mas continuou em eutrofia, porque os pontinhos estão entre o percentil 15 e o percentil 85. Na terceira consulta, também perdeu peso, mas continuou em eutrofia. E aqui nós verificamos que ele perdeu peso novamente na penúltima consulta, chegando a ficar com baixo peso para a idade. No retorno de hoje, ele ganhou mais 1 quilo, então ele retornou para a eutrofia. Então, a eutrofia seria de percentil 15 ao percentil 85. Então, a maioria das avaliações do paciente ficaram entre esses percentis. Então, o peso por idade ficou em eutrofia. Vamos analisar, então, o estado nutricional de estatura para a idade. A estatura para a idade deste paciente, ele veio aumentando o valor da estatura a cada consulta, e está em eutrofia, porque ele está aqui no percentil 15, mas ele ainda precisa aumentar a estatura para a idade. Também tem o gráfico de peso por estatura. E, por fim, tem o gráfico do IMC. De todas as consultas, ele começou aqui com obesidade. O peso dele estava em eutrofia na primeira consulta, mas a estatura era de baixa estatura para a idade, por isso que deu um IMC para a obesidade. Depois, aos retornos, ele manteve o IMC dele em eutrofia. Vale lembrar que cada gráfico desse tem o botão relatório, então eu posso entregar esse relatório para o meu paciente.
Como é um paciente do sexo masculino, aqui o gráfico peso por idade sai na cor azul. Sai o nome do paciente e eu posso fazer a entrega deste relatório para o paciente. Posso gerar em PDF ou eu posso imprimir. Então, cada gráfico desse gera um relatório. Terminei de verificar, então, o estado nutricional do meu paciente de cada consulta pelos gráficos da OMS. Nós temos também os gráficos da NCHS, onde tem os mesmos gráficos e as mesmas análises do estado nutricional. Aqui nós temos o peso por idade, o peso para a estatura de cada avaliação, a estatura por idade do paciente e o IMC. Continuando aqui na avaliação, nós temos as abas de composição corporal, que é o local onde nós verificamos o percentual de gordura. Aqui neste paciente, como ele tem 4 anos, e o ponto de corte para verificar o percentual de gordura de um paciente tem que ser no mínimo de 8 anos, então nós não temos classificação, até porque não inserimos as dobras cutâneas lá na inserção dos dados. O gasto energético é a aba onde nós verificamos os cálculos da atividade física do paciente. Também para esta faixa de idade fica fora do ponto de corte, não tem como verificar o gasto energético de uma atividade física para este paciente. Nós temos a aba de bioimpedância. Para o profissional que trabalha com a balança de bioimpedância, ele pode inserir os dados, os resultados da balança dele aqui. Então, o profissional clica no botão N de novo e ele coloca qual o percentual de gordura que a bioimpedância dele mostrou, qual que é o mínimo e o máximo da classificação que a balança mostrou também, peso de gordura, quantidade de água corporal. Conforme nós adicionamos os dados aqui da bioimpedância de cada avaliação do paciente, o programa tem a aba de gráficos de bioimpedância, onde ele monta os gráficos comparativos de cada consulta, como que ficou o percentual de gordura do paciente. Então, ele tem gráfico de percentual de gordura, o percentual da massa magra, o peso de gordura, o peso da massa magra e a quantidade de água corporal. Então, o software ele monta os gráficos comparativos conforme nós inserimos os dados da bioimpedância. Por fim, na avaliação, nós temos a aba de diagnóstico. Aqui, nós podemos fazer um diagnóstico de cada consulta do paciente. Então, ele já teve aqui 4 consultas. Na primeira consulta, nós colocamos aqui que ele veio acompanhado, como que estava o estado nutricional do paciente, do peso por idade, a estatura por idade, como que foi classificado o IMC e qual o valor que nós vamos trabalhar para montar o cardápio. Então, a cada consulta, a cada retorno, nós colocamos um diagnóstico da antropometria deste paciente. Para inserir um diagnóstico é bem simples. Eu clico no botão N de novo e coloco como que foi a avaliação do paciente nesta última consulta. No caso, eu posso colocar que o paciente ganhou 1 quilo, manteve a verificamos qual o valor que nós vamos trabalhar para montar o cardápio. Então, eu vim aqui em cálculos energéticos, vejo qual o valor do VET, vou trabalhar com o protocolo do FAO-OMS, com o fator atividade de 1,4. Então, eu vou montar um cardápio para ele de 1.200 calorias. Ao terminar de colocar o diagnóstico da avaliação, eu clico em gravar. E aqui no diagnóstico, então, ficam os históricos, os diagnósticos de cada avaliação do que está sendo feito com o paciente. Finalizamos aqui a avaliação antropométrica desse paciente de pediatria.
Vale lembrar que a classificação do estado nutricional foi feita apenas para uma faixa de idade entre 0 a 5 anos, pois esse paciente tem 4 anos. Veja também a nossa aula de atendimento pediátrico de um paciente da faixa dos 5 aos 10 anos, onde nós ensinamos também a verificar a classificação do percentual de gordura. E não deixe de assistir aos demais vídeos tutoriais do NutriLife para conhecer todos os diferenciais que o programa oferece. Caso ainda esteja com dúvidas, entre em contato com a nossa equipe pelo Skype, pelo chat, pelo Facebook ou pelo e-mail. Nós estamos à sua inteira disposição. NutriLife, quem compara, escolhe.